Bom, já passamos até um tempo aqui da nossa hora programada. Eu gostaria de, em primeiro lugar, dar bom dia a todos, dizer para vocês que essa questão de aula online é uma novidade, para mim também, tá joia? Então, vamos ver aqui a melhor maneira que nós vamos conseguir desenvolver essa atividade. Eu acho que nessa pandemia eu fiz várias reuniões online, mas eu acho que aula mesmo, acho que eu só fiz algumas lives, tal, poucas, mas acho que a aula mesmo, só uma. Então essa é a segunda aula. De antemão aí peço desculpas a vocês por alguns problemas que possam vir a acontecer. Nesse curso, organizado por mim, pelo professor Romero, nós tivemos aí mais ou menos 100 pessoas inscritas, que é o limite da plataforma Zoom. Essa plataforma que a gente está usando aqui, ela tem um limite de 100 pessoas na sala, tá certo? Tem um limite de 100 pessoas na sala. E aí nós vamos também disponibilizar depois, nós vamos colocar isso no canal no YouTube, para facilitar para todo mundo que de repente não possa assistir a aula ou que de repente tenha um problema de conexão naquele momento. Particularmente, eu sugiro a vocês que tentem se organizar para assistir a aula através de um computador, porque como são aulas de anatomia, nós temos que apontar algumas estruturas, de repente na tela do telefone celular não pode ser que não seja tão proveitoso, tá certo? Pode ser que não seja tão proveitoso assim. Eu estou conversando com vocês, estou admitindo mais pessoas aqui. Isso acontece o tempo inteiro, também porque algumas pessoas perdem a conexão e aí entram novamente. E aí nós vamos seguir aqui. Deixa eu ver aqui as pessoas que já estão. Só mais um minutinho, ainda chegando pessoas. Só mais um minutinho, pessoal. Então, a Júlia, né? A pessoa que me procurou para eu pedi para ela ajuda na coordenação dessa atividade, né? Para ser um elo de ligação entre vocês, até mim e o professor Romero. Nós temos aqui no grupo algumas Júlias, né? Júlia Soledade, Júlia Neves, Júlia de Souza Simões. Aí eu não sei, e tem uma outra Júlia. Eu queria saber quem é quem aí, quem é a Júlia que está falando comigo como representante da turma, porque a foto não está batendo aqui. Se Júlia puder falar comigo no WhatsApp, eu agradeço. Seria importante aí para.
A Júlia está na sala. Júlia, eu botei o nome dela como Júlia Felizardo. Tá, deixa eu ver se eu acho aqui. Júlia Felizardo. Bom, tem Júlia Neves, Júlia Soledade. Será que é a Júlia aqui está... Juliana Lopes. Então, Juliana Lopes, ela pode aí habilitar o microfone dela. Se for a Juliana, eu liberei aqui para ela. Oi, professor. Opa, aí, então, agora. Sou eu, Juliana Lopes. Juliana Lopes. Pronto, Juliana. Então, eu vou deixar o seu microfone habilitado, tá bom? Certo. E qualquer coisa a gente vai conversando. Alguém pediu para melhorar aí a questão do meu microfone, mas, enfim, está no máximo aqui. Da próxima vez eu vou trazer um outro modelo que talvez facilite, tá bom? Então vamos seguir. Qualquer coisa, a Júlia entra em contato. Ok. Então, pessoal, nós vamos falar hoje sobre o primeiro tópico, o primeiro assunto, que é basicamente a anatomia óssea, né, da face, especificamente, aplicada ao trauma bucomaxilofacial ou trauma de face, como queiram, como prefiram. Então, de uma maneira geral, quando nós estudamos a cabeça óssea, né, queria aí só se a Juliana perceber que não estão visualizando meu mouse, me avisa, estou com o mouse aqui passando sobre a figura, e é só me avisar. Então, mais 4 pessoas entraram. E se nós fôssemos fazer uma definição do que vem a ser cabeça óssea, nós poderíamos fazer várias definições como essa, seria basicamente uma estrutura anatômica nobre, cuja a finalidade precípua é alojar e proteger o encéfalo, alojar e proteger as estruturas de órgãos e sentidos especiais, como a visão, o olfato, a audição, o equilíbrio e a gustação, além de servir como esqueleto de sustentação para os tecidos moles que revestem a cabeça e a face, certo? A cabeça e a face, certo? Então, vamos adiante. De uma maneira geral, quando nós estudamos a cabeça óssea, nós podemos fazê-lo, né, esse estudo, baseado em algumas vistas ou normas. Né? Aqui nós estamos vendo a cabeça óssea de frente, estamos vendo a norma frontal, podemos ver a cabeça óssea de lado, que são as normas laterais, certo? Então aqui nós temos a norma frontal, a vista ou norma lateral, direita e esquerda, né? Nós temos duas vistas que são simétricas, apesar de não serem idênticas, né? E nós temos uma junção de ossos que articulam-se entre si com a finalidade precípua, certo? De alojar e proteger o encéfalo. Então, de uma maneira geral, é a estrutura anatômica mais nobre do corpo humano, certo? Então, a maioria desses ossos, eles articulam-se entre si através de articulações fibrosas denominadas suturas. Né? Eu não sei se vocês se lembram, mas quem já estudou o primeiro período de anatomia,
Existem 3 grandes grupos de articulações no corpo humano. E o que distingue um grupo do outro é tão somente a natureza do tecido que está interposto entre os ossos, certo? Entre os ossos. Então, se for um tecido conjuntivo denso, fibroso, certo? Nós denominamos de articulações fibrosas. Se for um tecido cartilaginoso, nós dizemos que estamos diante de uma articulação cartilaginosa. E se for não especificamente um tecido de união, mas um tecido influido, viscoso, cuja finalidade precípua não é tão somente manter a união entre os ossos, e sim permitir o movimento entre eles, esse líquido denominado de líquido sinovial, nós dizemos que estamos diante do grupo das articulações sinoviais. Então, na cabeça óssea, nós temos articulações fibrosas, nós temos articulações cartilaginosas e nós temos articulações sinoviais, certo? Como articulações sinoviais, nós temos, por exemplo, a articulação temporomandibular, nós temos as articulações dos ossículos do ouvido médio. Nós temos articulações cartilaginosas, como, por exemplo, na base do crânio, a sincondrose esfeno-occipital, e quase que a totalidade das outras articulações são fibrosas. A grande maioria são suturas. E uma característica das suturas é o fato de que nós temos a presença de um gap sutural entre um osso e outro. Esse gap ele vai encontrar-se interposto por tecido conjuntivo denso fibroso, e este tecido conjuntivo denso fibroso, aos poucos ele passa por um processo de ossificação, certo? Ele passa por um processo de ossificação que acontece em maior ou menor grau, certo? No final da segunda infância, pré-puberdade até a puberdade, quando cessa o crescimento da cabeça, do esqueleto, tanto do crânio quanto da face, e esse tecido é completamente, na idade adulta, substituído por tecido ósseo. Então, deixa de existir uma sutura e passa a existir o que nós chamamos de sinostose, certo? É a ossificação das suturas. Algumas articulações fibrosas nunca se transformam em sinostoses, pelo menos não em condições fisiológicas. É o exemplo, por exemplo, da gonfose dento-alveolar, que é a articulação fibrosa que é formada pela união do cemento radicular com o osso alveolar, quer seja do processo alveolar das maxilas quanto da mandíbula. Nesse caso, existirá esse ligamento periodontal, esse tecido conjuntivo denso fibroso durante toda a vida do indivíduo. Então, nós não podemos dizer que é uma sutura, porque sutura se sinostosa, certo? E nesse caso aí, não. O que acontece? A sutura, a articulação fibrosa, ela permanece fibrosa a vida inteira, por isso que ela é chamada de gonfose e não de sutura. Por que isso é importante, pessoal, esses conceitos para o trauma facial? Porque se eu tiver um trauma de face numa criança ou num indivíduo jovem, eu espero que ocorra uma desarticulação do osso, certo? Eu espero que haja uma desarticulação do osso. O que é isso? Por exemplo, aqui, as suturas recebem o nome dos ossos que as formam. Então, aqui eu tenho um osso zigomático, aqui eu tenho a maxila. Então, essa aqui é a sutura zigomático-maxilar. E aqui é a sutura frontozigomática, por exemplo, aqui nessa região onde eu estou apontando com o apontador. Então, o que é que acontece aí? Se um indivíduo jovem tem um trauma nessa região do osso zigomático, que é um trauma muito comum, porque existe na face um reflexo de proteção, que é um reflexo de retirada. Então, se você está na iminência de ter um trauma na sua face, geralmente você não tem um trauma frontal. Geralmente você tende a fazer um reflexo de retirada ou para o lado esquerdo ou para o lado direito. Quando você faz isso, você acaba expondo muito essa região do osso zigomático. Então, o que é que acontece? Vamos entender.
Se o indivíduo for um indivíduo jovem, existindo essa zona de fragilidade, que é ainda a presença de tecido conjuntivo denso fibroso, ainda existem as suturas zigomático maxilar, zigomático frontal e aqui atrás a sutura zigomático temporal, a tendência é que o osso se solte como um todo. O osso zigomático, ele que ocorra uma disjunção sutural. Porém, se o indivíduo, por exemplo, for um indivíduo com mais de 40, 50 anos de idade, essa sutura não vai mais existir. O tecido conjuntivo denso fibroso, que outrora existia aqui, ele se transforma em tecido ósseo, formando uma sinostose. Então, que é uma área, inclusive, de maior resistência, certo? Que a própria sutura e que as outras partes do corpo, do corpo, assim, desculpe, do corpo do próprio osso. Ou seja, no indivíduo com mais de 40, 50 anos de idade, que recebe o mesmo impacto, a tendência é que a fratura seja mais complexa, é que a fratura ocorra em outras partes do osso, no próprio corpo do osso, e não tão somente nas regiões onde outrora existia uma sutura que agora não existe mais. Tá joia? Então, aqui nós temos um corte coronal em nível da sutura sagital, para mostrar justamente a morfologia, certo? A arquitetura de um osso da cabeça. Então, de uma maneira geral, nós temos aqui nesse corte coronal uma visão de um osso da cabeça, no caso são os dois ossos parietais, e entre eles aqui a sutura sagital. Então, olha o que acontece. Externamente no osso, eu tenho uma camada de osso compacto. Internamente, eu tenho uma camada de osso compacto também. Então, eu tenho uma cortical óssea externa, uma cortical óssea interna, e entre essas duas corticais, eu tenho uma quantidade de tecido esponjoso. Esse tecido ósseo esponjoso é rico em medula óssea rubra, né, medula óssea vermelha, com capacidade ósseo-progenitora, ou seja, além de produzir basicamente células que promovem o crescimento ósseo, ainda possuem a capacidade hematopoética, que é a capacidade de produzir elementos figurados do sangue. Então, veja que externamente eu tenho uma membrana fibrosa, chamada de periósteo, e internamente também eu devo ter algo semelhante, a não ser que seja no interior da cabeça óssea, onde o folheto mais externo da dura mater é que efetivamente vai formar, certo? Efetivamente formará, né, o revestimento interno da cortical interna do osso, ou seja, periósteo externamente, dura mater internamente. Na mandíbula, nas maxilas, nos ossos da face, nós vamos ter periósteo em todas as regiões. E esse periósteo possui capacidade ósseo-progenitora, ou seja, formar tecido ósseo. E as suturas, como é o caso aqui, está sendo exemplificado a sutura sagital, ela desaparece de dentro para fora. Ou seja, com o passar do tempo, a sutura vai se ossificando na sua camada mais interna até chegar à parte mais externa, quando ela aí passa a ser denominada de sinostose, não mais sutura. Então, o que é que acontece, pessoal, aqui nessa região? O indivíduo vai envelhecendo, vai formando o tecido ósseo aqui. Durante esse tempo, pode haver um crescimento da, da base do crânio, um crescimento da face, e aí depois nós vamos ter o fechamento da sutura. Então, isso acontece em todos os ossos da cabeça óssea. Eventualmente, as pessoas que possuem alguma síndrome, alguma alteração, né, que promova o fechamento precoce de uma ou mais suturas, tende a desenvolver deformidades relacionadas ao crescimento anômalo da cabeça óssea. Como é o caso aqui de um indivíduo que pode ter uma de suas suturas coronais fechada e a outra aberta. Então, causa uma deformidade, tá certo? E essa deformidade nós chamamos de plagiocefalia. Isso é aqui nessa região que a sutura
era para se fechar só na puberdade, ela se fechou na primeira ou segunda infância. Então, deste lado a cabeça óssea não cresce e desse lado a cabeça óssea cresce. Então, plagiocefalia é esse crescimento anômalo aqui nessa região, tá certo? Em alguns casos, pode haver em forma de torre, a depender de que estruturas se fecharam precocemente, formando o que nós chamamos de turricefalia, tá joia? Então, vamos lá. De uma maneira geral, as regiões anatômicas da face, que é o que nós vamos nos deter mais hoje, recebem a denominação, na sua grande maioria, dos ossos que as formam, ou de regiões anatômicas de interesse. Então, por exemplo, esta região aqui é chamada de região frontal. Então, observe que não apenas a região anatômica de superfície é chamada de frontal, mas se você for observar, o músculo que está localizado nessa região é chamado de músculo frontal, ok? O osso nessa região é chamado de osso frontal. O lobo do telencéfalo localizado nessa região é chamado de lobo frontal. Os vasos e nervos aqui localizados nessa região tendem a receber uma denominação de frontal, certo? Aqui nós temos as regiões das órbitas, com duas, né? Região orbital esquerda, região orbital direita, região nasal, região infraorbital, nós temos uma infraorbital direita e uma infraorbital esquerda, as regiões zigomáticas, direita e esquerda, aqui o exemplo daqui da região zigomática esquerda, aqui a região oral, que pode ser subdividida em labial superior e labial inferior, e aqui a região mentual, ou região do mento. Lateralmente aqui, nós temos a região denominada de bucal, que pode ser subdividida em uma região anterior, denominada de região das bochechas, e essa região aqui, mais próximo, relacionado ao músculo masseter, anatomicamente, e a glândula parótida, ela é denominada de região parotídeo-massetérica. Então, essa região aqui, como ela é muito grande, tá joia? Ela é muito ampla, a região bucal, nós subdividimos na região anterior, chamada de região das bochechas, e na região posterior, denominada de região parotídeo-massetérica, ok? A Juliana me diz aí como é que está a coisa, se está legal, se está dando para entender. Me dá um retorno aí, por favor, Juliana. Aproveita e dá uma olhadinha no chat. Se tem alguém com alguma dúvida, eu queria que você fosse me fazendo essas perguntas, já que o seu microfone é o único que está habilitado, tá joia? Juliana está por aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou dar uma olhada no chat. Vamos ver. Juliana Lopes não está conseguindo acesso ao chat. Vamos lá, Juliana. Eu permiti aqui que você tenha acesso ao microfone. Dá uma olhada aí. Você tem que habilitar. Está vermelhinho, você clica nele. Eu vou fazer o seguinte, eu vou ver aqui então. A Juliana não está conseguindo. Deixa eu ver se alguém pode ajudar aqui. Júlia Felizardo. Júlia, se você puder abrir seu microfone, eu agradeço também. Tá joia? Vamos lá. Bom, depois desse pequeno intervalo, nós temos aqui uma dissecção óssea de um osso parietal, demonstrando justamente
a osteotomia removendo a cortical externa do osso parietal. Isso serve para qualquer osso da cabeça óssea, certo, pessoal? Então, a cortical óssea externa foi removida para mostrar justamente o tecido esponjoso. Por que isso é importante? Isso é muito importante porque se os ossos da cabeça, consequentemente, nosso principal objetivo hoje, que são os ossos da face, fossem totalmente rígidos, totalmente formados por osso compacto, nós teríamos muito mais, nós teríamos muito mais fraturas faciais. Por quê? Porque imagine o vidro. O vidro é uma estrutura extremamente dura, porém ele não é resistente, né? Então você tem o para-brisa de um carro, uma estrutura excepcionalmente dura, mas se o carro se desloca a 80 km por hora e vem uma pedrinha, né, bate lá, quebra o vidro inteiro, né? Então a gente não pode confundir dureza com resistência, tá joia? Então o que faz com que uma estrutura, um osso da face seja resistente é justamente a quantidade de tecido esponjoso que ele possui entre as duas corticais compactas. Ou seja, se nós imaginarmos que a mandíbula é um osso mais compacto que a maxila, ou a mandíbula é um osso mais duro, mais resistente, porém nós temos bem mais fraturas mandibulares que fraturas maxilares, né? Então, as maxilas se articulam com a maxila direita, se articula com a maxila esquerda. Nós temos dissipação de forças em direção à base do crânio. Daqui a pouco nós vamos mostrar isso. E o que acontece, basicamente, é que essa forma de dissipação de forças protege bem mais a maxila do que a mandíbula, que é um osso móvel, se articula com a base do crânio, muito resistente, desculpe, muito duro, porém as forças não têm como se dissipar para os ossos vizinhos. E aí o que acontece é que nós temos bem mais fraturas mandibulares do que fraturas maxilares. Já é? Sigamos adiante. Aqui nós temos uma outra característica dos ossos que formam o arcabouço da face, muito importante em relação ao trauma de face, que são os aspectos relacionados à presença de cavidades aéreas em alguns desses ossos, como, por exemplo, no osso frontal, que forma parte da face, nós temos os dois seios frontais, nós temos os dois seios maxilares, nós temos os dois seios etimoidais, nós temos dois seios palatinos, nós temos dois seios esfenoidais, que no caso do etimoide, do esfenoide e do frontal, como são ossos do neurocrânio, mas eles estão intimamente relacionados ao esqueleto da face. Os ossos da face se articulam com esses ossos. Então, esses ossos possuem cavidades aéreas no seu interior. Essas cavidades são revestidas pelo epitélio, né, tecido estratificado, cilindros ciliados, células caliciformes, e isso diminui um pouco a resistência desses ossos aos traumas. Porém, torna a cabeça óssea mais leve, né? A cabeça óssea de um adulto deve ter em torno de 9 quilos. Imagine que se todos os ossos fossem compactos, além de termos mais traumas de face, com certeza o peso da cabeça seria maior e nós teríamos doenças relacionadas a isso, né? A coluna vertebral cervical é formada por vértebras pequenas, né? Comparando, por exemplo, com as vértebras torácicas e as vértebras lombares. Então, com certeza, nós teríamos problemas sérios de hérnia de disco e uma série de outros problemas se a cabeça óssea fosse mais pesada do que efetivamente ela é. E de todos os ossos pneumáticos, né? De todos os ossos pneumáticos, o mais, os que possuem cavidades aéreas maiores, de maiores dimensões, sem sombra de dúvidas, são as duas maxilas, né? São as duas maxilas formando os seios maxilares.
Então, aqui nós temos a cabeça óssea de um recém-nascido do lado esquerdo e a cabeça óssea de um indivíduo adulto, já senil, do lado direito, onde nós observamos que nem tão somente a questão do desaparecimento das suturas, né? As suturas se sinostosam ao ponto de não serem sequer mais visualizadas, às vezes fica um resquício da sutura metópica aqui, entre as duas escamas do osso frontal, um pouquinho aqui na região de pré-maxilas, né? A sutura intermaxilar, mas, de uma maneira geral, praticamente todas as suturas se sinostosam. Mas, além disso, nós podemos observar que na cabeça óssea do recém-nascido, veja como é importante a sutura sagital, né? Aqui nós temos o cavalgamento do parietal do lado direito sobre o parietal do lado esquerdo, né? Então, essas fontanelas bem amplas, favorecendo o desenvolvimento e crescimento crânio-facial junto com as suturas. Então, nós temos um arcabouço da face, hipodesenvolvido ao nascimento, e o neurocrânio super desenvolvido ao nascimento, isso porque nós já nascemos com a mesma quantidade de neurônios que nós vamos ter para o resto das nossas vidas. E aí, quando nós crescemos, quando ocorre o crescimento facial, o professor Romero vai conversar com vocês sobre isso amanhã, né, nós temos aqui a presença de um arcabouço facial que se desenvolve muito, que cresce muito, certo? Após o nascimento, em detrimento ao tamanho que ele possuía logo ao final da vida intrauterina, digamos assim. Numa vista lateral, temos aqui o que é esqueleto da face, esqueleto do crânio do recém-nascido e no indivíduo adulto. Aqui só para a gente ter uma ideia do quão cresce, né, o crânio após o nascimento. Várias fontanelas, todas as fontanelas se fecham. E aqui, só para mostrarmos, né, que existe uma linha imaginária que vai da sutura que fica entre o osso frontal e os nasais até o ápice da mastoide, justamente para separar o esqueleto da face em relação ao esqueleto do crânio. Essa é uma divisão meramente didática, mas que divide, né, a cabeça óssea entre neuro e víscero crânio. No neurocrânio nós temos o frontal, etimoide, esfenoide, occipital, temporais e parietais. Occipital, temporais, parietais. E no víscero-crânio nós temos apenas dois ossos únicos, que são o vômero e a mandíbula, e os ossos pares, que são os zigomáticos nasais, maxilas lacrimais, conchas nasais inferiores, e nós temos aí também a presença dos ossos palatinos, ok? Então, mandíbula e vômero, ossos únicos, e ossos que estão em pares, maxilas, palatinos, concha nasal inferior, zigomáticos, lacrimais, os ossos nasais aqui posicionados. E aquilo que eu falei para vocês, estudamos a cabeça óssea de frente, vendo a norma frontal, as vistas laterais, direita e esquerda, a vista posterior occipital, a vista vertical e a vista basal. Bom, o objetivo da nossa aula de hoje é falar um pouco mais sobre a anatomia aplicada ao trauma, e nós vamos usar bastante a norma frontal e a norma lateral para pegar o esqueleto da face especificamente, né? Então aqui nós temos a escama do osso frontal, os dois arcos superciliares, os forames, né, supraorbitais e aqui as incisuras supratrocleares, onde passam vasos e nervos nessa região que vão inervar o couro cabeludo, a pele da região frontal e couro cabeludo até aproximadamente a sutura lambidoide, ok? Aqui, unindo os dois arcos superciliares, nós temos a glabela. Aqui, pessoal, atrás dessa região, dessa cortical óssea, nós vamos ter a presença dos dois seios frontais, seio frontal direito e seio frontal esquerdo.
Então, cabe, né, ao cirurgião dentista, especialista em cirurgia bucomaxilofacial, tratar as fraturas de parede anterior do seio frontal, né? Então, se houver uma fratura, um trauma aqui nessa região do osso frontal, e houver uma fratura de parede anterior do seio frontal, sem comprometimento da parede posterior, que está ligada à dura mata e ao lobo frontal do telencéfalo, aí cabe ao cirurgião bucomaxilofacial tratar fraturas aqui nesta região. Eu aproveito essa figura para mostrar para vocês que aqui nós temos o arco supraorbital e aqui o arco infraorbital. Esses dois arcos são importantes áreas de dissipação de forças nessa região. Então, no indivíduo jovem, nós temos as suturas e aquilo que eu falei para vocês no início da aula. Havendo um trauma, obviamente, pessoal, que isso depende da magnitude do trauma, né? Isso a gente tem que levar em consideração, mas existe uma maior probabilidade de nós termos um trauma que cause uma disjunção sutural. E no indivíduo de mais idade, tende a ter fraturas, tende a existir fraturas de maior complexidade no corpo do osso. Ou seja, se eu estiver lá de plantão e o residente disser, olha, chegou um trauma aí na região do zigomático. Tá, quantos anos tem o paciente? O paciente tem 16 anos, 17 anos. A gente vai pedir o exame de imagem, mas existe uma possibilidade real de haver mais uma, se houver uma fratura, uma disjunção sutural, né? Mas, se esse indivíduo tiver 50, 60 anos, a fratura pode ser bem mais grave, pode ser bem mais complexa e de difícil tratamento, tá joia? Então, aqui nós temos visões de fraturas bem complexas, e aqui, no caso, não está relacionado diretamente ao fato da idade, mas sim e da magnitude do trauma. Por isso que eu falei, pessoal, magnitude do trauma é muito importante, porque, eventualmente, a magnitude pode ser tão severa, né, a causar fraturas, assim, extremamente graves, como essas que vocês estão visualizando. Então, observem aqui que nós temos nessas regiões, essas regiões, algumas eu já citei para vocês. Tudo que eu tiver horizontal, eu vou chamar de arco. Tudo que eu tiver vertical, eu vou chamar de pilar ou coluna. Então, observem aqui que nós temos essa região de dissipação de forças, aqui abaixo da pirâmide nasal, chamado de arco infranasal, arco supranasal. Aqui eu tenho a presença do arco infraorbital, aqui o arco supraorbital, e aqui eu tenho algumas colunas, né? Como o pilar canino, o pilar frontonasal, o pilar zigomático maxilar, que se continua aqui com o frontal do lado lateralmente. Então, o que é que isso... Aqui atrás, pessoal, nas maxilas, ó, nós temos que nos lembrar que eu tenho o arco que corresponde ao arco alveolar superior, e daqui sai justamente o processo pterigóide do osso senoide. O que é que isso quer dizer? Eu tenho aqui um pilar, né, que é o pilar pterigóide. Então, quando nós estamos diante de um trauma de face, nós precisamos reconstruir, estes arcos e esses pilares. Então, quando o cirurgião reduz o osso, coloca ele na posição correta, e ele vai fazer uma síntese óssea, né? Seja uma síntese com material rígido ou semi-rígido, né? Fios de aço, placas, com parafusos e tal. Então, esse material de síntese, geralmente ele é colocado, certo? De forma a justamente reconstituir esses arcos e esses pilares. Ou seja, essas sínteses ósseas não são feitas em qualquer lugar, não são feitas de forma aleatória. É justamente reconstituir estes arcos. Porque quando o indivíduo tem um trauma na face, a força que incide sobre o osso tanto pode causar uma fratura no local do trauma, como também uma fratura à distância.
Porque num trauma de face, nós temos as forças que incidem, por exemplo, sobre as maxilas, se dissipando pela região, aqui dessa região, por exemplo, do pilar zigomático maxilar, do pilar canino, do pilar frontonasal, daí passando aqui pelo arco infranasal, pelo arco supranasal, para a face do lado oposto, ascendendo em direção à base do crânio, para chegar na base do crânio, numa região, né, na borda anterior do forame magno, uma região, naquela região do clivo, onde nós temos muito tecido esponjoso, então chegam forças oriundas do lado direito, forças oriundas do lado esquerdo, elas tendem a se encontrar naquela região, e isso, geralmente, essas forças se anulam, ou essas forças, de repente, elas podem não se anular, mas se dissipam pela coluna vertebral. E se a intensidade for muito elevada, um trauma de face pode gerar até uma fratura de base de crânio, tá certo? Um trauma de face pode gerar até uma fratura de base de crânio. Aqui nós temos as órbitas. Antes de entrar aqui nas órbitas, eu queria saber, tá certo, pessoal, se vocês, se alguém tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta. Alguém tem alguma dúvida aí? Deixa eu ver aqui. Professor, é Júlia Felizardo. Opa, Eu não sou a representante da cadeira, não. tudo Você bem. tá ouvindo? Estou É ouvindo. que eu acho que houve um engano. E aí disseram Júlia Felizardo, mas é Juliana. A representante é da cadeira, eu não sei. Tá certo? É por isso que eu não falei, porque eu não era quando o senhor me colocava para eu falar, tá? Tá, mas vamos lá, vamos aproveitar que o seu microfone está aberto, Tá, ok? tá E aí certo. você vai nos ajudar, entendeu? Ok. Porque é o seguinte, eu estou dando aula e as pessoas podem fazer perguntas no chat aí, e aí eu não consigo ver, entendeu? Então, se alguém fizer alguma pergunta, coloca, é só não colocar no privado. E também, se você tiver alguma dúvida, Juliana, você fala aqui, tá bom? Tá certo. Vamos aproveitar que a gente não pode Ô, deixar. professor, Oi? vê só, o pessoal tá querendo lhe mandar mensagens e tal. Inclusive, eu tô falando com o senhor no privado aí. O senhor não responde, não visualiza. Deixa eu Eu ver. acho que se o chat ficasse aberto para todo mundo, seria bom, porque aí as pessoas leem as dúvidas de todo mundo, entendeu? Vê agora aí se melhora isso. Manda uma mensagem. Gente, fala no chat, por favor. Pronto. Vocês estão com acesso ao chat, galera? Fala aí. Vê aí. É porque Acho que não. acho que não. Tá. Só não. Ninguém consegue, Tá. entendeu? Então isso deve ser uma configuração aqui, tá entendendo? Eu não É. sei agora como modificar isso. Acho que a gente vai perder muito tempo se a gente fizer isso. As pessoas estão conseguindo mandar no chat, mas estão mandando para mim privadamente, entendeu? Entendi. Vamos lá. Participante. Ah, peraí. Pode continuar, professor. Se Deixa eu tiver ver alguma aqui. dúvida, Vê aí agora, pessoal. Eu cliquei aqui no. eu acho que agora tá liberado. Pronto, agora. Pronto, era uma configuração aqui. Enfim, Certo. as plataformas têm muitas coisas que a gente vai aprendendo aqui na hora do uso. Estava com a Pronto. configuração que vocês só podiam mandar no privado, e aí eu botei agora, liberei tudo, entendeu? Pronto. O senhor tá me confundindo com Júlia Felizardo também, né? Pô, porque a foto que tem aqui não é a foto do WhatsApp, entendeu? Ah, entendi. Mas aí, deixa o seu microfone aberto, e aí eu Certo. até ajuda você, para você ficar de olho no chat, tá Pronto, bom? pronto. Porque Pronto.
eu fico admitindo gente, então, um monte de coisa, eu acabo me perdendo aqui. Inclusive, tem como deixar isso liberado, sabe? Você não precisa aceitar ninguém. A galera já vai entrando aí, mas aí a gente vai ajustando durante o tempo. Eu fiquei preocupado com essa questão de deixar aberto para todo mundo, porque, como é um curso que tem inscritos, fiquei com medo das pessoas que se inscreveram não. Mas, enfim, a gente vai aprendendo aqui, daqui para semana que vem vai ficar bem bacana. Tá joia? Certo, professor. Fechado. Bom, pessoal, Prof... pode Já falar. tem uma dúvida aqui. O senhor prefere tirar todas as dúvidas no final da aula ou durante as dúvidas, assim? Pode perguntar. Pronto, Bruna perguntou, Bruna Dantas. Professor, quais os tipos de vista mesmo? Frontal, lateral? Ah, tá. Frontal, estou vendo de frente, lateral direita e esquerda, vertical, estou vendo de cima, e a basal é a base do crânio. É você inverter a cabeça óssea de ponta cabeça, entendeu? Certo. Tá joia? Qualquer coisa Pronto, vai pode continuar, perguntando, porque professor. às vezes eu prefiro que a pergunta seja feita o mais rápido possível, porque aí fica perto da figura e fica melhor, às vezes, para a gente apontar alguma coisa, tá bom? Pronto, professor, tá certo. Então, vamos lá. Então, nós temos aqui as órbitas. São estruturas, assim, bom, super nobres, porque alojam e protegem uma expansão do diencéfalo, que é o bulbo do olho, né? E que é o sentido especial, sem sombra de dúvidas, de todos os sentidos especiais. Se você for pensar em gustação, olfato, audição e visão, né, o mais importante é a visão, né? Porque a perda da visão com certeza causa danos bem mais sérios do que de qualquer outros sentidos especiais. Então, a finalidade precípua da cavidade orbital, e é um ponto importante no trauma de face, é justamente alojar e proteger o órgão primordial da visão, que é o bulbo do olho. O bulbo do olho ele não fica completamente contido, né? Ele não está completamente contido no interior da cavidade orbital, ele fica um pouco protuso. Então, o que não está dentro da cavidade orbital fica protegido pelos tecidos moles, especificamente pelas pálpebras superior e inferior, com seus respectivos músculos, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a presença de um corte, né, transversal, um corte transversal, mostrando que as órbitas se assemelham a pirâmides quadrangulares, né? Onde nós temos aqui o soalho da órbita, uma parede lateral, uma parede medial, certo? E ficou faltando aqui o teto da órbita que foi removido para a gente poder ter essa vista que nós estamos visualizando aqui. Então, essa cavidade, ela é divergente, o longo eixo dessa cavidade é divergente. Aqui eu tenho a base da pirâmide e aqui eu tenho o ápice da pirâmide, que é o próprio canal óptico, Então aqui nós temos o bulbo do olho, sua musculatura extrínseca, né? Dentro do olho tem a musculatura intrínseca, fora do olho tem a musculatura extrínseca, a gordura periorbital, que aloja e protege o bulbo do olho com relação a traumatismos e processos flogísticos infecciosos. E aqui, só para deixar muito claro que o que é soalho da órbita, ao mesmo tempo que é soalho da órbita, é teto do seio maxilar. E o que é teto da órbita, ao mesmo tempo que é teto da órbita, é soalho do andar anterior da base do crânio. Então, é uma estrutura muito nobre, tanto por alojar e proteger o bulbo do olho, como pela sua proximidade em relação ao andar anterior da base do crânio e de ser o teto, né, está repousando sobre o teto, basicamente, do seio maxilar. Então, nós temos músculos que movimentam o bulbo do olho, os músculos levantador da pálpebra superior, reto lateral, reto medial, reto inferior, e os dois oblíquos, superior e inferior. Aqui nós estamos olhando a base da nossa pirâmide, né? E lá dentro, uma estrutura tendinosa, chamada de anel tendíneo comum, que dá origem aos músculos retos, reto superior, reto inferior
reto lateral e reto medial. Aqui, a origem do músculo oblíquo superior, que fica na face mais anterior da margem lateral do corpo do osso senoide, e aqui, nas imediações do canal nasolacrimal, a origem do músculo oblíquo inferior. Aqui o bulbo do olho, a musculatura extrínseca, fixando a ele, não é muito objetivo da nossa aula, mas só para dizer para vocês que num trauma de face, numa fratura de alguma dessas paredes, alguma dessas 4 paredes da órbita, nós podemos ter aí o aprisionamento, o encarceramento de um músculo desse, o que vai causar a impossibilidade da pessoa movimentar o bulbo do olho em algum movimento. É isso que nós chamamos de uma oftalmoplegia, que é uma plegia, uma paralisia do bulbo do olho, certo? Aqui mostrando o bulbo do olho, aqui a parte mais anterior, aqui a parte mais posterior, e aqui, posteromedialmente, a entrada, melhor falar, a saída do nervo óptico. Aqui mostrando a inserção da musculatura extrínseca do bulbo do olho. O ducto nasolacrimal, né? É esse ducto que leva a lágrima, né? Então, a lágrima é produzida aqui pelas glândulas lacrimais. Pela glândula lacrimal, são 2 grupos aqui, superior e inferior. A lágrima é produzida, sai por esses pequenos ductos aqui. O indivíduo pisca o olho. Quando nós piscamos o olho, a lágrima, né? Ela protege, ela umidifica aqui toda a questão da córnea, da conjuntiva, e esse excedente da lágrima migra aqui para essa região, desse ponto lacrimal superior, ponto lacrimal inferior, vai para o saco lacrimal, e daqui desce pelo ducto nasolacrimal para a fossa nasal, aonde da fossa nasal vai para a nasofaringe, orofaringe, a gente acaba deglutindo, vai para a via digestória, esse excesso de lágrima, digamos assim. Então, por que isso é importante? Porque numa fratura aqui na parede medial da órbita, uma fratura aqui no processo frontal da maxila, isso pode levar a um encarceramento desse ducto e o indivíduo perder a competência, nós chamamos de perder a patência, certo? Dessa lágrima sair pelos pontos lacrimais e ir para a fossa nasal. E daí a pessoa ficar com a lágrima acumulada e descendo aqui pelo canto interno da órbita, né? Pelo canto interno da órbita, fazendo o que nós chamamos de epífora, né? Que é aquele lacrimejamento, né? Chamado de epífora. Aqui só mostrando, né, a fisiologia desse aparelho lacrimal, né? A lágrima indo, vai para a parede medial, daqui pelo ducto nasolacrimal, ele vem e vai para o meato inferior das fossas nasais. Então, a parte óssea, que é o que nos interessa hoje, aqui nós estamos vendo o teto da órbita, que é côncavo, tanto no sentido lateral quanto anteroposterior. Os principais acidentes anatômicos é a fossa para a glândula lacrimal aqui, e aqui, anteromedialmente, uma depressão que aloja a polia cartilagínea do músculo oblíquo superior, denominado de tróclea, certo? Aqui é só mostrando uma dissecação. Aqui nós estamos no interior do crânio, essa dissecação. Estamos no interior do crânio. Isso aqui é um andar anterior da base do crânio. Nós vamos remover esse osso aqui para chegar até o olho, até o bulbo do olho. Então, aqui foi removido. A camada óssea, já aparece o periósteo aqui. Removido o periósteo, aparece aqui ramos do nervo trigêmeo, do oftálmico do nervo trigêmeo, uma pequena artéria. Aqui a veia oftálmica superior, a artéria frontal, o nervo frontal aqui também, até chegar aqui, esse músculo aqui é o reto superior, foi seccionado, desculpe, esse aqui é o levantador da pálpebra superior, foi seccionado, e o que nos resta aqui é o músculo reto superior, nessa vista aqui, mostrando um pouco do teto da órbita. Aqui, medialmente, aqui, esse outro músculo aqui é o músculo oblíquo
superior. Aqui o soalho da órbita, né, formado na maior parte pela maxila, pelo zigomato, uma pequena porção do osso palatino, chamado processo orbital do palatino. Nós temos aqui um principal acidente anatômico, né, que é o sulco aqui infraorbital, que vai dar passagem aos vasos e nervos infraorbitais. Aqui mostrando uma dissecação dessa região por dentro do seio maxilar, né? Então já dá para ver por transparência aqui, ó, o canal infraorbital. Olha aqui, ó, o nervo infraorbital aqui, junto com a artéria infraorbital. Nervo aqui. Olha o nervo infraorbital aqui, a artéria infraorbital. E aqui o periósteo. Removendo isso aqui, a gente vai encontrar o quê? O músculo, a gordura periorbital e depois o músculo oblíquo inferior e o reto inferior. Aqui nessa região. Aqui, reto inferior e aqui o oblíquo inferior. A parede lateral é formada pelo zigomático, grandiosa do esfenoide. Acidentes anatômicos mais importantes aqui é a presença dos forames zigomático orbitais, que dão passagem aos vasos e nervos zigomático orbitais. Então a gente vai dissecar isso de fora para dentro, lá da fossa temporal para dentro. Está aqui a região da fossa temporal, removido aqui, ó, o osso. Já aparece aqui esse pequeno nervozinho aqui, que é um nervo zigomático temporal. Aqui eu tenho a presença do periósteo. Removendo o periósteo, vai aparecer o músculo reto lateral. Vai aparecer o músculo reto lateral. E aqui a parede medial da órbita, formada pelo processo frontal da maxila, lacrimal, etimoide e aqui atrás um pouco de esfenoide. Acidentes anatômicos ósseos aqui, nós temos o forame do canal etimoidal anterior e do canal etimoidal posterior. E aqui dá para a gente bem ver a crista lacrimal anterior, que existe no processo frontal da maxila. Aqui a crista lacrimal posterior, que existe na face externa do osso lacrimal. Entre os dois está esse sulco lacrimal, que é por onde a lágrima vai para o canal nasolacrimal, para as fossas nasais. Como é que a gente faz para dissecar isso aqui? A gente tem que vir por dentro da fossa nasal. Tem que tirar aqueles cornetos e meatos ali, né? Para a gente encontrar o periósteo. Removido o periósteo, ó, o periósteo sendo removido aqui, tem a gordura periorbital aqui, ó. E aqui o músculo reto medial. Músculo reto medial. Aqui o músculo reto medial. Músculo reto medial e acima dele o oblíquo superior. A base da nossa pirâmide é justamente o arco supraorbital e o arco infraorbital. Aquelas regiões que eu falei para vocês que precisam ser reconstituídas se nós tivermos fraturas nessas regiões. O ápice da nossa pirâmide é o canal óptico, por onde passa o nervo óptico e a artéria oftálmica. Nessa região nós temos duas fissuras que se encontram, formando um ângulo de aproximadamente 90 graus, certo? Chamado de fissura orbital superior e fissura orbital inferior. Tem umas perguntas aqui, pessoal. A Isabela perguntou aqui qual a diferença entre ossificação endocondral e intramembranosa, né? Então, isso depende embriologicamente do que eu tenho como precursor para formar o osso. Se eu tenho, por exemplo, a escama do osso frontal, essa vai ser uma ossificação intramembranosa, porque na vida intrauterina, no início, é formado por uma membrana, depois é substituída por tecido ósseo. E se eu tenho, por exemplo, um osso que é formado, que é ossificado
as extensas de uma cartilagem, como é o caso, por exemplo, da porção mais posterior da mandíbula, corpo ramo, côndilo, até a cadeia ossicular do ouvido médio, tem uma cartilagem chamada cartilagem de Meckel. Então, aí essa ossificação ela vai ser do tipo endocondral, tá joia? A Eduarda perguntou sobre a plagiocefalia sendo mais branda, se ela pode ser corrigida com o tempo ou se é uma condição permanente. Então, Eduarda, quando a plagiocefalia ela é diagnosticada, digamos, a pessoa percebe que o crânio do bebê está deformado, está crescendo e está tendo uma deformidade nesse crescimento, sabe, Eduarda? Aí, no caso, essa pessoa tem que ir, sendo uma sutura do crânio, ela vai para um serviço que trata deformidade de crânio, e lá tem uma equipe de neurocirurgia ou de cirurgia crânio-facial que faz constrói de novo, digamos assim, faz uma osteotomia refazendo aquela sutura que de repente se sinostosou muito precocemente. Então faz uma osteotomia para poder abrir de novo aquele espaço, tá joia? Então, o ideal é que seja tratado o mais rápido possível. Gabriela Pirro perguntou se as aulas serão sempre às 10h30 nas terças. Então, no nosso projeto, ela está marcada para 9 horas, mas a gente pode manter às 10h30, sim, 10h30 às 12, tá bom? Arthur perguntou aqui, após a osteossíntese, nas suturas maxilozigomáticas, devido à idade, mais de 40 anos, qual seria o próximo ponto de fratura devido ao impacto na região malar? Tá, vamos lá. O que eu disse foi, quando se é jovem, se tem um trauma nessa região do osso zigomático, nessa região zigomática, a tendência é que haja uma disjunção sutural, certo? Aqui uma disjunção nessa região da sutura zigomático-maxilar, aqui em cima zigomático frontal e lá atrás zigomático temporal. Se o indivíduo tem mais de 40 anos, essas suturas não existem mais. Tem tecido ósseo e bastante tecido ósseo. Um osso, uma zona até de maior resistência. E aí, um trauma nessa região passam a existir fraturas diversas no corpo do osso. Nós chamamos de fraturas, como é que eu poderia dizer? São fraturas complexas. E não necessariamente as suturas estão acometidas. Então, isso é importante porque a gente tem uma ideia de que isso é mais difícil de tratar, digamos, uma fratura na face de pessoas com mais de 40, 50 anos, e pessoas mais jovens tendem a ser um pouco mais simples de tratar. A Amanda perguntou se eu já sei o horário da aula do Romero amanhã. Eu não tenho certeza desse horário. Eu vou pedir para o Romero entrar em contato com a Júlia, tá bom? E passar isso para ela ainda hoje, tá joia? Vamos seguir. Então, nós temos o canal óptico, nosso canal óptico aqui por onde passa o nervo óptico, né? Responsável pela visão. Então, qualquer fratura que tenha na cavidade orbital, pessoal, vai comprometer aqui o canal óptico e a compressão do nervo óptico vai causar uma amaurose, que é a perda da visão, né? Daquele olho, aquela cavidade orbital onde houve uma fratura nessa região do ápice da órbita, que é o canal óptico, tá certo? Aqui só mostrando a formação do nervo óptico, né? Aqui os cones e bastonetes, as células bipolares, camada de células bipolares aqui, e depois essas células ganglionares. Os axônios que saem dessas células ganglionares aqui é que vão formar o nervo óptico, tá joia? Isso aqui não dá para a gente falar agora, não é objetivo. E a gente pode falar na parte de nervos cranianos. E aí vamos falar o seguinte,
Imagina que você tem um trauma na órbita e vocês viram todas aquelas estruturas que estão ali, aquela musculatura, os vasos e nervos que estão presentes naquela região. Fora o nervo óptico, né, o nervo oculomotor, troclear e abducente entram na órbita através da fissura orbital superior. Então, se você tem um trauma que comprime o nervo óptico no canal óptico, o paciente perde a visão. Isso é um sinal patognomônico. Se houver uma fratura com compressão na região da fissura orbital superior, nós vamos ter o que nós chamamos de síndrome da fissura orbital superior, certo? Síndrome da fissura orbital superior. Então, é o resultado do envolvimento direto das estruturas que atravessam a fissura orbital superior. Pode ser traumática, que é o objetivo da nossa aula de hoje, pode ser por um tumor, a origem neoplásica, pode ser por uma infecção, uma celulite de órbita, um abscesso na órbita, pode causar o comprometimento dessas estruturas nervosas que atravessam a fissura orbital superior. Sinais e sintomas, né? Sinais e sintomas. Paralisia daqueles músculos que nós já falamos, que movimentam o bulbo do olho. Proctose, causando uma exoftalmia, né? O bulbo do olho projetado para fora da cavidade orbital. Queda da pálpebra superior, chamado de ptose palpebral. Midríase fixa, que é aquela incapacidade, o indivíduo fica com a pupila dilatada, né? Não consegue, não reage a um estímulo fotogênico, não reage a um estímulo luminoso. Parestesia, porque o nervo trigêmeo, o ramo oftalmo, que vai dar a sensibilidade do bulbo do olho, da pálpebra superior e inferior, da córnea, da conjuntiva, vai estar comprometido, o indivíduo vai ficar sentir essa região anestesiada. Pode haver dor retrobulbar ou até neuralgia, e o indivíduo vai perder o reflexo de piscar, o reflexo de piscar os olhos, que é chamado de reflexo córneo-palpebral, né? Pode ainda ter um monte de outros sinais e sintomas. Aqui, só para mostrar para vocês, um caso clínico bem antigo, não sei se dá para vocês verem, mas, veja, tem tipo uma lanterna aqui, colocando bastante luz aqui nessa região, e, mesmo assim, a pupila da paciente está dilatada. Ela era para se contrair. Então, ela perdeu o reflexo de acomodação visual. Ela está com a midríase fixa, né? E aqui, ó, aqui dá para ver melhor, está dilatada a pupila, mesmo com muita luz. Então, isso é característica de uma síndrome da fissura orbital superior, já que ela está enxergando bem. E aqui veja que foi pedido para ela olhar para o lado direito, o lado normal, né? Ela consegue fazer isso. E aqui o bulbo do olho, do lado esquerdo, está paralisado, o que nós chamamos de oftalmoplegia. Então, isso é uma síndrome da fissura orbital superior. Aqui é a mesma coisa, né? Foi pedido para a paciente olhar para baixo, e o que está acontecendo é que ela não consegue fazer isso com o olho esquerdo, tá joia? Aqui só mostrando, né, que as paredes das órbitas precisam ser reconstituídas, especialmente o arco superior, o arco supraorbital, o arco infraorbital, reconstituído para poder o paciente voltar à sua anatomia normal, tá joia? Então, deixa eu ver se parece que tem mais. Ah, tá. Tem uma pessoa aqui pedindo para eu falar um pouco mais devagar. Vamos lá, vamos falar mais devagar. E às vezes a gente se empolga aqui. Aí... Então, saindo das órbitas, nós temos aqui as maxilas, né, os nasais e a mandíbula, né? Então, nós temos sempre que nos lembrar que num trauma de face, que acomete esse segmento fixo da face, as forças se dissipam através dos arcos e pilares. Que arcos são esses? Arco infranasal, arco supranasal, arco infraorbital
arco supraorbital, pilar canino, pilar zigomático, pilar frontonasal. Aqui atrás tem o arco zigomático e aqui atrás ainda tem o pilar que corresponde ao processo pterigóide do osso esfenóide, chamado por esse motivo de processo de pilar pterigóide, tá certo? De pilar pterigóide. Então, quando se tem um trauma na face, a gente reconstitui justamente esses arcos e esses pilares. Porque se eles são os que dão resistência ao arcabouço facial, são esses arcos e esses pilares que precisam ser reconstituídos. Mas a gente precisa levar em consideração vários aspectos. Dentre esses aspectos, nós temos justamente esse aspecto relacionado à idade. Alguém está perguntando aqui até que horas nós vamos, tá certo? A intenção é conseguirmos aí chegar até o meio-dia e vamos já terminar e deixar em aberto aí para algumas dúvidas que porventura se sucedam. Então, as crianças também têm trauma de face, tá certo? As crianças também têm trauma de face. Então, quando uma pessoa perguntou aqui se o estrabismo pode ser resultado de algum trauma de face, um trauma na órbita. Sim. Nós temos o estrabismo congênito, né, que é quando a criança, o bebê já nasce com alguma alteração congênita. E nós temos alguns tipos de estrabismos adquiridos, né? Tem várias causas. O trauma pode ser um deles, mas pode ser tumoral, pode ser infeccioso, enfim, pode ser neoplásico, então pode ter um monte de causa aí para estrabismo. Mas com certeza, certo? O trauma de órbita pode resultar no estrabismo, tá bom? Então, a característica do trauma de face em criança, né, é que o osso da criança é um osso que é muito mais resiliente, porque como ainda não está completamente ossificado, a tendência é que o osso consiga se deformar, certo? O osso da criança consiga se deformar sem se romper, sem se fraturar. Ou se houver uma fratura, essa fratura é chamada de fratura em galho verde. Então, se você pega um galho de uma árvore, você tem dois galhos, né? Você tem um galho seco, você tem um galho verde. Se você tenta flexionar o galho seco, ele parte, né? Ele quebra em duas partes, facilmente. Se você pega o mesmo galho, o mesmo diâmetro dessa mesma árvore e realizar um movimento de flexão, você percebe que ele tende a ser muito mais resiliente. Você vai e ele volta para o lugar. Ele é muito mais elástico. E aí, se você forçar muito, ele quebra a parte interna, mas a parte externa não quebra. Isso é chamado de fratura em galho verde, e isso é bastante frequente em crianças. Essas fraturas em galho verde, pessoal, em muitos casos, elas não precisam sequer ser tratadas. Mas uma coisa que nós temos que levar em conta nas crianças é o traumatismo dentário, né? Porque aqui nós temos nessa figura, mostrando os dentes da primeira dentição, né? Os dentes descidos com as suas raízes, né? As raízes desses dentes aqui da primeira dentição. E o que é que acontece? Se você tiver um trauma aqui nesses dentes, traumatismo alvéolo dentário, essas raízes podem machucar e deslocar os germes dos dentes permanentes, né? Deslocar os germes dos dentes permanentes. Então, naquele momento, pode até ser que não se perceba nada de errado, mas depois, aquele germe do dente permanente, digamos que ele gire e saia do lugar. Então, aquele dente vai nascer, eu já vi casos do dente, ao invés de nascer normal aqui, né, no processo alveolar, ele gira e tende a nascer para dentro do seio maxilar, ou para dentro da fossa nasal, ou se desloca para a região palatina, enfim.
uma grande variedade de mudanças que podem acontecer nessa região. Então, nós temos sempre que nos lembrar que nas crianças nós temos a dentição decídua e nós temos os germes da dentição permanente, ok? Nós temos os germes da dentição permanente. E no indivíduo adulto, nós vamos ter apenas a dentição permanente, né? E aí, as forças vão se dissipar nas maxilas pelos arcos e pilares que nós já falamos, e na mandíbula nós vamos ver aqui como é que essas forças vão se dissipar, para a gente finalizar a nossa aula. Basicamente, a mandíbula é o único osso móvel da cabeça como um todo, excetuando a cadeia ossicular do ouvido médio, né, martelo, bigorna e estribo, e ela só se articula lá atrás, nos côndilos, com os ossos temporais. Então, é um osso que fica muito solto na face, né? E aí, o que é que acontece? Para minimizar fraturas nesse osso, né? Vocês devem até, todo mundo sabe, tem até uma parte da odontologia do esporte, né? As pessoas que praticam um esporte que tem um risco de um trauma de face, não só lutas e tal, tendem a colocar uma coisa chamada de protetor bucal, né? Porque aí a pessoa coloca a maxila em contato com o protetor que encaixa na mandíbula. Então aí você acaba como se tivesse momentaneamente, como é que eu poderia dizer para vocês? Uma outra articulação, né? Porque você tem as articulações temporomandibulares lá atrás, com o osso temporal, e aqui na frente você acaba tendo a oclusão dos dentes. Entre essas duas estruturas, temos um tecido resiliente, né? Uma estrutura aloplástica resiliente, que é o protetor bucal, justamente para proteger os dentes e proteger uma possível fratura de maxila, uma possível fratura de mandíbula. Porque quanto mais articulação o osso tem, mais difícil será de fraturá-lo, tá certo? Então, a mandíbula possui esse desenho de um osso em forma de ferradura, com os dois ramos ascendentes, né? E as forças se dissipam pela mandíbula aqui, ó, no processo alveolar, indo em direção ao processo coronoide, na porção basilar do osso, indo em direção ao processo condilar, né? Através da margem inferior, ou borda inferior da mandíbula, através da linha oblíqua externa, que é essa linha que nós estamos visualizando aqui. Na face interna da mandíbula, temos a linha oblíqua interna. Temos a linha oblíqua interna, também chamada de linha miloioidea. Então, essas forças, né, se dissipam em direção ao côndilo da mandíbula, processo coronoide e côndilo da mandíbula, e, subsequentemente, em direção à base do crânio, né? Então, seguindo aqui, ó, um trauma na região do mento, as forças seguem a trajetória do arco alveolar inferior, a trajetória dental, seguem também essa trajetória basilar, né, em direção ao processo coronoide e principalmente ao processo condilar. E em direção ao processo condilar vai para a base do crânio, vai em direção à base do crânio. Lembrando aqui que na região da base do crânio, nós vamos ter a articulação temporomandibular, onde nós vamos ter a articulação, né, do côndilo da mandíbula com a cavidade glenoide ou fossa mandibular. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Eu acho que tem. Bom, tem uma pessoa perguntando aqui. Pelas forças da mandíbula irem em direção à ATM, por isso é que é tão comum casos de DTM? Olha, não necessariamente, certo? Não necessariamente. Por quê? Vamos entender. Um trauma na mandíbula pode ser o fator iniciador de um problema na ATM, tá? Mas geralmente os problemas na ATM, a maioria deles não tem como causa um trauma, tá certo? Geralmente um trauma é uma doença multifatorial, ou seja, tem vários fatores etiológicos, dentre eles
os principais estão relacionados, talvez, a estresse, tensão e ansiedade. Aí é motivo para uma outra conversa, inclusive vai ter aula só sobre ATM nesse nosso curso. Acho que é o professor Romero que vai ministrar. E aí a gente vai ter mais uma possibilidade maior de falarmos sobre este assunto especificamente. Pessoal, ficamos aí esses 3 minutinhos para tirarmos dúvidas que de repente vocês venham a ter também. Aí a Júlia perguntou aqui, quando o nervo óptico é comprimido devido ao trauma e a visão é comprometida, é possível recuperar? Então, Júlia, aí a gente fica diante não da síndrome da fissura orbital superior. Se você atende um paciente, ele teve um trauma e ele perdeu a visão subitamente, nós chamamos de amaurose, né? Então, o nervo óptico foi comprimido e ele está em sofrimento. Então, tem que haver uma descompressão do canal óptico, uma descompressão do nervo óptico. Isso precisa ser feito, Júlia, o mais rápido possível. O ideal é que seja em menos de 4 horas, porque passados 6, 8 horas, a tendência é que a lesão do nervo óptico passe a ser irreversível, entendeu? Então, é uma coisa uma grande emergência para o nervo, tá certo? Tá. Então, sobre a disponibilidade da aula, eu vou conversar com o Romero. Acho que amanhã à tarde a gente vai botar num canal no YouTube. Se nós não fizermos um canal especificamente para isso, tá joia? Nós vamos, como é que eu poderia dizer? Aí eu coloco num canal meu, enfim, o Romero no canal dele, acho que a universidade não vai ter um canal só para isso, e a gente coloca para todos vocês, tá bom? Porque aí vocês vão ter condição de assistir a aula depois também no YouTube, quem sabe, se eu falei muito rápido, a pessoa pode controlar ali a velocidade da minha voz também. Tem uma pessoa aqui, o Tiago, perguntando, Juliana Lopes, espera aí, Juliana, só um minutinho, eu vou liberar teu microfone. Juliana Lopes. Pode abrir aí teu microfone, Juliana. Oi, professor. Opa. Sobre essa questão do canal no YouTube, o senhor poderia fazer um canal privado e aí só os alunos com o link têm acesso à aula, certo? Sim, ótimo. Boa sugestão. Pronto. Pronto, aí essa fica a minha sugestão. E a outra sugestão é que, como eu sou representante de turma, eu sou representante da 106, representar o curso tá um pouquinho puxado para mim, porque eu também tenho outras demandas. E aí, já que tem muita gente aqui online, eu queria apresentar o nome de Amanda. Ela também é da minha turma e é super responsável pro cargo. Eu já conversei com ela e ela quer representar o curso no meu lugar. Entendi. Problema nenhum. Você só faz Eu o vou, seguinte. lhe, Você me eu vou manda. passar o contato dela para o senhor e para Romero, Pronto. certo? Fechado. Ótimo. Perfeito. Precisamos de um canal aí com vocês, e como vocês são muitos, aí é melhor que tenha um representante mesmo, tá certo? Pronto. E sobre a questão do canal no YouTube, é super tranquilo de fazer, porque pelo Gmail o senhor faz e libera e já bota a aula hoje, entendeu? Pelo link, Tá. Vou tentar tá? fazer isso aí durante o dia. Se tiver um tempinho, eu já faço isso. Pronto, professor. E em questão da presença, como é que o senhor vai fazer? E Romero? Então, aqui durante a nossa aula, eu fiz alguns prints. Eu printei a tela aqui. Agora, nesse momento, tem um bocado de gente aí. E eu printei essas telas. E depois, no final da semana, eu vou sentar com o Romero e vou passar para ele isso como a minha forma de fazer a frequência, entendeu? Certo. Então, aqui aparece o nome das pessoas, né? Eu printei, eu estou com quatro telas
e eu saí printando todas as telas. Eu acho que você tem sugestão de algo melhor? Sim, eu acho que o senhor pode. É porque assim, essa questão do print é complicado porque não aparece sobrenome de todo mundo, certo? Sim. Aí eu acho que o senhor pode passar uma lista até no chat mesmo, manda a galera escrevendo nome, sobrenome. Pensei isso agora. Se alguém tiver mais alguma coisa, pode jogar aí no chat também. Aí, Mariana falou que poderia ser um forms, né? Libera o link durante a aula e tal. Tá. Vamos pensar na melhor maneira de fazer isso. É bem diferente, né, essa forma da gente trabalhar. Até porque, de repente, se alguém que não assistir aqui pode assistir depois. Assim, eu acho que as pessoas, assim, no que depender de mim, pessoal, a gente está aqui para procurar crescer juntos, fazer algo diferente nesse momento estranho, né, que a gente está passando. E aí Certo. vocês estavam há muito tempo sem nenhuma atividade. A gente bolou essa atividade, achou até que não ia ter uma procura muito grande, achou que ia ter umas 20, 30 pessoas. Enfim, deu mais ou menos 100 pessoas. Tem gente de outras faculdades querendo o link, perguntando se pode fazer, se quer fazer e tal. Essas pessoas vão acabar indo para o YouTube, alguma coisa assim. Enfim, Ô, particularmente, professor. eu não me preocupo muito assim com frequência não, sabe? Uhum. O que vale é a participação de quem quer, sabe? Isso aqui, bom, mas a gente vai ver uma maneira eficaz aí. Vou conversar com o Romero sobre uma maneira eficaz, porque para todas essas formas, existem formas é, de tentar burlar isso, entendeu? Certo. Professor, se o senhor puder liberar o microfone de Amanda, porque ela já se apresenta, fala com o pessoal. Ela tá dando uma dica aí para o senhor criar um Classroom também. E aí ela já fala com o pessoal também. Eu liberei aqui Seria o bom. microfone dela. Ela pode, se ela liberar. Amanda? Oi, tô aqui. Pronto. Então, professor, eu não sei se o senhor tem acesso a criar um Classroom para a turma, porque aí o acesso a algum livro que o senhor queira postar, algum documento, disponibilização dos slides, talvez ficasse mais fácil. Sim, eu vou ver com o Romero isso aí. A nossa avaliação vai ser através de um Kahoot que o Romero vai fazer nas quartas. O Google Classroom, sim. Eu não curto muito o Google Meet. Você vê que a nossa aula aqui, pelo menos aqui para mim, em nenhum momento travou. Eu curto muito o Zoom, sabe? Uhum. Ele é muito estável. A maioria das pessoas não precisou ficar voltando, não precisa ter uma internet magnífica para ele rodar. E o Meet, ele dá uns bugzinhos. Não sei se é porque é gratuito, enfim. Aí, mas a gente pode fazer um Classroom, sim, e disponibilizar algumas coisas lá dentro, sim. Inclusive, pessoal, eu acho que vocês, não sei se vocês viram o nosso conteúdo programático, né? Vocês viram isso ou não? Onde é que está isso? O senhor disponibilizou em algum lugar? Eu posso fazer o seguinte, Amanda, eu posso mandar isso para você